Boa noite, meus queridos. Então, hoje começamos a nossa aula 11 das causas primárias. Então, nós vamos dar continuidade à aula da semana passada, que nós estávamos falando sobre Deus, né? As provas da existência de Deus e o infinito, né? Então, nós já iniciamos as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, né? E de novo, relembrando que nós estamos nesse momento inicial tentando definir Deus. Como definir Deus? Essa pergunta tem que estar sempre junto com a gente, né? Sempre a gente refletindo através dessa pergunta qual seria a resposta disso, né? Como definir Deus? Então, através dessa pergunta, é que nós vamos tentar buscar dentro da gente e no universo, através das relações que nós temos, das informações que nós já fomos coletando ao longo das existências, a sociedade, a ciência. A gente vai fazer um apanhado de tudo isso e aí nós tentamos definir Deus, conceitualizando e contextualizando também que nessa abordagem e nessa aula nós vamos também falar sobre filosofia e religião, né? Lembrando sempre que no Espiritismo nós temos um pilar, né? Nós temos três pilares, né? Que seria a religião, a filosofia e a ciência, né? Na semana passada nós falamos sobre ciência e religião. Nós começamos a falar sobre o universo, né? De que forma nós conseguimos definir Deus e de que forma nós conseguimos garantir a existência, provar a existência de Deus. E utilizamos os conhecimentos da ciência para isso. Hoje, nós vamos falar dos atributos da divindade, então nós vamos usar mais a filosofia, a lógica, o conhecimento que nós já atingimos, e vocês vão vendo que as respostas dos espíritos são sempre usando a lógica, a razão, a consciência, né? Para tentar tirar, extrair de nós essa convicção que nós já temos, né? E que com a doutrina espírita foi se clarificando, foi ficando cada vez mais claro e mais fácil. Então, na parte 3, atributos da divindade. Então, a partir desse conceito, nós vamos começar a pensar nos atributos que Deus deve ter. Pergunta 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Então, é possível o homem entender Deus em toda a sua complexidade, né? Entender tudo que está em torno de Deus? E a resposta é clara e curta: não. Falta-lhe para isso um sentido, né? Quando a gente lê assim, a gente já começa a se perguntar: que sentido é esse? Né? É uma resposta quase que mística, né? Uma resposta aberta, uma resposta que nos faz questionar. Que sentido é esse que está faltando, que falta dentro de nós? Guardem essa pergunta, que nós, ao longo das outras perguntas que Allan Kardec fez e com as respostas dos espíritos, nós vamos tentar entender que sentido é esse que falta na gente. Número 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? A pergunta é muito parecida com a outra, né? Mas nesse caso é compreender o mistério da divindade, o que está, né, desconhecido, obscuro, né, através da sociedade, da divindade. Resposta é: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Olha que bonito, né? Isso já nos dá uma certa tranquilidade, uma certa esperança, né? Essa frase, né? Essa resposta, ela é otimista, né? E com o seu tempo, né? A gente sabe que a gente não dá saltos, a evolução não dá saltos, mas que a gente tem muito o que fazer. E aí eu acho que aquela pergunta do sentido, né? Que sentido é esse que nos falta?
eu acho que aqui a gente já começa a perceber. Então ele diz, ó, o espírito obscurecido pela matéria. Então, provavelmente esse sentido é o sentido que não está atrelado à matéria. Que sentido é esse que o espírito possui que não está atrelado à matéria? Né? De novo, segunda pergunta para a gente começar a desenvolver essa primeira resposta misteriosa, né, dada pelos espíritos. E ele vai além, né? Agora essa parte a gente colocou em uma, a gente não botou mais em itálico, porque aí é um comentário de Allan Kardec, tá? Mas que também é muito importante. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Então a gente confunde, de novo, a gente já tinha falado isso nas outras aulas, causa com efeito. Então nós somos efeito de uma causa primária, que é Deus. E como nós somos efeito, nós tentamos utilizar recursos que ainda são do efeito e não da causa, para explicar uma criatura. Então nós confundimos, e é por isso que no início dos estudos sobre dos primeiros seres humanos, né, começaram a pensar em Deus, eles dividiram em várias divindades, né? Poseidon ia ficar responsável pelos mares, né? A gente teria Zeus, a gente teria o Hades, né? Que seria aquele que queria habitar o submundo, né? Então, a gente tinha uma necessidade de, através do nosso conhecimento, se chegar próximo disso, né? Mas, claro, estou dando um exemplo que foi desenvolvido há muito tempo atrás e que de lá para cá essa concepção de Deus foi mudando ao longo do tempo, foi se moldando ao longo do tempo, né? E ele vai mais ainda, ó, mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Vamos lá. Senso moral já está respondendo a primeira dúvida que eu levantei, que seria que sentido é esse que nos falta? O sentido moral, o sentido da consciência, né? Esse sentido mais íntimo de todos os espíritos, de todos os seres, essa consciência. Então, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, e então faz ideia mais justa da divindade. Mais justa, então, ainda não é a perfeita, ainda sempre, como ele diz, sempre incompleta, mas conforme a razão, razão, utilizando sempre a razão para tentar explicar a divindade, né? Pergunta número 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Então, com o que a gente tem hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente consegue ter alguma ideia que não seja tão vaga como causa primária de todas as coisas, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Será que existem outras coisas que a gente consegue já precisar sobre Deus? De algumas sim, a resposta. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento, né? Então, a gente já começa a pensar em uma coisa muito importante, né? Mais uma vez ele toca mais no assunto. Compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Então, mais uma vez, quanto menos nós nos atermos a, ah, aos objetos físicos, né, da matéria, da terra, e quanto mais nós nos elevarmos em relação à consciência, à moral, mais fácil fica entender esses atributos. E agora a gente vai começar
ao longo desse processo, falar sobre esses atributos. Olha a pergunta número 13, ele já vai falar de alguns atributos. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Né? A resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações não têm meios de exprimir. Ou seja, até hoje, até o momento, esses atributos são os mais próximos que a gente consegue conceber Deus. Mas existem outros mais próximos ainda, mais precisos ainda, mas que a gente ainda não tem linguagem, nem inteligência, nem sensação para conseguir exprimir tudo isso. De novo, quanto mais a gente for deixar a matéria de lado e for deixando nossas experiências mais e mais sutis, mais fácil vai ser entender os atributos da divindade e entender Deus. A razão, ele continua, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria por conseguinte Deus. Então existe uma lógica por trás disso, né? A razão com efeito. A gente sabe que não existe efeito sem causa. E o efeito, as consequências do universo, de tudo que a gente consegue ver, é extremamente inteligente. Então nós sabemos que existe algo, que seria Deus, superior a tudo isso, né? Então a gente tem que entender essas perfeições de forma suprema. Tudo que a gente for falar de atributos é tudo muito, é extremamente grande. Porque se não fosse, já não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Né? Primeiro atributo, Deus é eterno. Por quê? Porque se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que de degrau em degrau remontamos ao infinito e à eternidade. Olha que bonito. A gente vai acompanhando e acompanhando a história e acho que entender o Big Bang, por exemplo, nos faz perceber esse momento, um dos cruciais para que tudo hoje acontecesse. Olha quantas causas e condições foram necessárias para que hoje eu tivesse agora falando sobre Deus e vocês estivessem em casa ouvindo sobre Deus. Desde o Big Bang nós somos consequência de um ato que aconteceu há muito tempo atrás. Mas igual, se a gente for começar a retroceder, né, no tempo, vai ter um momento que a gente não tem o início. É como se a gente começasse a assistir um filme sem a parte inicial ali, né? Que tem as propagandas. É como se a gente entrasse no cinema já com o filme tocando. É isso que a gente sente. Então, se Deus tem que ser sempre supremo nas suas atribuições, ele tem que ser eterno. Ele não tem que ter início, ele não pode ter início, ele tem que ser sempre existente. E como isso é difícil para nós? É muito difícil entender o eterno, né? O infinito já é difícil, que é aquilo que tem início, mas não tem fim. Tu imagina a eternidade. Imutável, ele é imutável. Se tiver sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Então a gente sabe que o universo tem uma lei, né? Existem atrações dos corpos,
né? A gente sabe que os sistemas, eles orbitam, né? Corpos celestes que orbitam um entre o outro, formando sistemas e sistemas até formar essa galáxia, que vocês podem ver atrás do slide, né? Então, existe um mecanismo estável e eterno acontecendo para que gerasse vida na Terra, para que nós tivéssemos hoje onde estamos. Então existe uma estabilidade. Se Deus fosse, né, algo que fosse mudado, né, moldável, não seria tão justo assim. E aí essas leis que regem o universo já não seriam estáveis, né? Então tudo é lógica, né? Ele é imaterial, imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito a transformações da matéria, nem da justiça, nem da bondade de Deus. Então, olha que interessante. Se ele fosse, olha como uma coisa encadeia na outra. Se ele é imutável, ele tem que ser imaterial, porque se ele for condicionado à matéria que nós hoje estamos condicionados, ele não teria o poderio, ele não teria essa potência que ele tem para a construção e criação das coisas e do universo. É o único. Se muito deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Olha, e teria então grandes discussões, né? A gente teria um embate de vários universos, né? Imagina, a gente não teria uma única ordem, né? Uma unidade. Então a gente sente uma unidade, o universo é um único espaço. Então ele é único por isso. Se ele construiu algo, né, e está atrelado a ele, ele tem que ser único, né? E isso também é ainda, para algumas pessoas, ainda muito difícil de entender, né? É onipotente, ele o é porque é o único. Então já de novo, já é consequência do outro que a gente falou. Se ele é único, ele é onipotente porque ele é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. Se a gente diz que Deus fez todas as coisas, então ele é um único ser muito potente, né? As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus, e aí esse seria o Deus único e onipotente. É soberanamente justo e bom. Isso é uma coisa importante. E isso a gente trouxe recentemente, não faz muito tempo. A gente tinha um Deus punitivo, a gente tinha um Deus que aplicava penas, né? A gente tinha um Deus que era injusto por conta da nossa injustiça do ser humano. Pensa só, como que a gente tinha uma organização de sociedade, onde a gente tinha a religião extremamente poderosa, né? E organizando a sociedade, limitando e coordenando essa sociedade. Então, utilizavam de artifícios da religião para incutir medo nas pessoas e para pensar que Deus era um ser punitivo, né? Um pai duro que ia aplicar as penas, né? E isso perdura até hoje. Algumas pessoas ainda acham que sofrem de algo, isso é castigo de Deus, né? Ou, como a gente diz, eu tenho que passar por isso, né? Se Deus criou todo o universo, tudo que me acontece por algum motivo justo e bom, justo e bom. Não é para eu pensar que o que eu sinto, o que eu tenho que sentir, o sofrimento que eu tenho, é porque eu tenho que passar, porque é um sofrimento necessário, sim, mas que existe uma justiça por trás disso. Não há uma pena, eu não tenho que pagar, eu não estou devendo algo
que acabe, onde agora eu tenha que sofrer aquilo, né? Eu entendo que existe algo justo por onde eu estou passando e que isso tem algo bom, isso vai me trazer algo bom, né? A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite, se duvide, nem da justiça, nem da bondade de Deus, né? As pessoas e algumas pessoas revoltam contra Deus, né? E algumas pessoas, um dos motivos das pessoas não acreditarem em Deus é justamente de não compreender essa bondade, né? E realmente, quando a gente olha, às vezes, uma vida só, muito pequena, curta, a gente encontra injustiça, porque a gente só está olhando uma pequena parte. De novo, atrelado à matéria, atrelado a essa única vida que existe. Mas, se nós tivéssemos uma visão, como o Espiritismo nos traz, mais ampla, que aborda a pluralidade das existências, a gente consegue entender que esse é um pedaço de um todo e que este sofrimento ele é preciso, às vezes necessário, mas que existe história atrás e que existe algo que vai acontecer depois. Isso não vai ser eterno, esse sofrimento não vai durar para sempre, né? E ele tem uma finalidade importante para nós. Vamos entrar agora na parte 4, panteísmo. E agora eu tirei algumas explicações, então, do próprio do dicionário. Então, a palavra panteísmo ela é derivada do grego pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus, né? Então, a gente já começa a entender qual é essa história do panteísmo, que crença é essa? Então, o panteísmo é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente, ou que o universo, ou a natureza e Deus são idênticos, são a mesma coisa. Então, se nós fazemos parte da natureza, nós somos parte de Deus. Nós somos um pedaço de Deus, né? E aqui eu trago para vocês um filósofo extremamente importante para o pensamento moderno, que é o Benedito de Spinoza. Até convido vocês a estudar um pouquinho sobre a história dele. Ele é um judeu português que viveu muito tempo na Holanda, né? Ele era de família judaico e nessa época ele acabou fazendo criando algumas críticas em relação ao judaísmo e em relação depois ao cristianismo, né? E ele foi expulso do judaísmo, né? Chamam de Sharem, se não me engano, que é é como se fosse excomungado. Bom, enfim, ele foi morar na Holanda, trabalhou limpando vidros, né? Uma forma bem humilde, mas ao mesmo tempo um ser muito, muito, muito inteligente. Escreveu vários livros e ideias maravilhosas que outros filósofos ainda citam o Spinoza, né? Inclusive, a gente pode citar uma frase bem importante que é de um cientista mais recente, que é o Einstein, e foi perguntado ao Einstein em relação a Deus, né? Einstein, você acredita em Deus? E Einstein diz, olha, se eu acreditasse em Deus, ou se Deus realmente existisse, eu, Einstein, acreditaria no Deus do Spinoza. Então, ele já comenta sobre o Deus de Spinoza, que foi para a área científica aquele que conseguiu juntar uma coisa com a outra, lembrando que ele veio antes de Allan Kardec, né? Mas para ele acreditava no panteísmo, ou seja, Deus, ele tem a frase Deus, ou seja, a natureza. E essa frase, especificamente,
teve um embate muito grande com a religião, né, com o cristianismo. Então, ele, enfim, não se encaixava nos moldes da religião da época, né, nem no judaísmo, nem no cristianismo. Foi convidado a dar cursos, a dar aula em faculdade, a faculdade era cristã, e ele acabou não aceitando ser professor, porque as ideias dele não batiam com as ideias do cristianismo, né? Mas é uma pessoa muito interessante da gente estudar, um pensador brilhante, né? Mas vamos lá. Número 14. Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? A resposta: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Então a resposta é lógica. Não pode ser Spinoza, com todo respeito. Não pode. Não podemos conceber que o efeito seja a causa ao mesmo tempo. A gente não pode conceber uma coisa ou outra. Então Deus não existiria se tudo fosse, né, essa extensão que a gente diz de Deus. Óbvio, se Deus ele é onipresente, onipotente, ele está presente em tudo, ele sente, ele sabe de tudo. Tudo bem. Mas ele não é a natureza, porque ele criou a natureza. Ele não faz parte da natureza, tá? Então, esse é a grande diferença de uma coisa com a outra. Ele vai além. Deus existe. Disso não podeis duvidar e é o essencial. Olha, isso a gente não pode duvidar. Não podemos. Crede-me, não vades além, ou seja, não segue pensando diferente disso. Olha, vai por mim, acredita pro teu bem, né? Quase que difícil até dizer isso, é quase que um dogma, ou seja, acredita e ponto final. E a gente tem que ter um cuidado disso tudo, a gente tem que aceitar, mas com a razão. A gente nunca pode aceitar sem usar a nossa razão, né? E a gente tem que respeitar quem não acredita, quem tem dúvida, quem não aceita Deus, porque tudo isso é um processo. Não é porque a gente acredita que a gente é diferente de outro, nada disso, né? Não vos percais num labirinto de onde não lograreis sair. Então a gente vai entrar num labirinto que a gente não tem saída. Começar a pensar nessa história do panteísmo, ou principalmente se Deus não existe. E isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos. De novo, olha o que a gente falou na semana passada sobre a humildade, como é difícil para o ser humano acreditar e aceitar que a natureza, que já é um efeito, não é a causa, é superior ao ser humano. A natureza ela é implacável ao ser humano e nós temos que aceitar isso. A vida, a morte, por exemplo, né? Ela aparece para nós de diversas formas. Nós não conseguimos prever e nós temos que aceitar isso de certa forma. Quanto mais a gente se revolta, mais sofrimento a gente sofre, né? A gente passa. Então, a gente se a gente não acreditar assim, em Deus ou se voltasse contra essa história, é um orgulho, é um sofrimento a mais que a gente criou, né? Pois acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Ou seja, quando a gente acha que sabe, é aí que a gente não sabe. Então, com a humildade de entender que existe uma infinidade de coisas que nós hoje não sabemos, é dessa forma, se despindo do material, do contato físico, das sensações apenas dos 5 sentidos, e que a gente desenvolve esse sexto sentido, que é a consciência, que é algo que não está materializado, né, mas que perdura por várias encarnações. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos, ou seja, mais uma vez, escuta a sua voz interior, né?
estudai as vossas próprias imperfeições. De novo, é preciso humildade para aceitar as nossas imperfeições, a fim de vos libertardes dela, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Olha que lindo, essa parte, tentar ultrapassar, transcender o que é impenetrável, o que é maior do que nós mesmos, que é Deus. Aceita que dói menos, né? A expressão que a gente fala hoje. A outra expressão que a gente fala, lide com isso, né? Lide, vou ter que lidar com isso. E lidar de forma positiva, de forma amorosa, acolhendo as nossas imperfeições, acolhendo as nossas vicissitudes, né? De todas as formas. É dessa maneira que a gente vai se aproximar de Deus. Número 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta, ou seja, resumo, o que se deve pensar do panteísmo, né? Não podendo fazer-se Deus, olha essa resposta. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. É a gente querendo, de todo custo, ser mais poderoso, né? É a todo custo se aproximar de Deus pelo poder, né? E a gente sabe que a gente só vai conquistar essa potencialidade do Espírito quando menos a gente tiver atrelado à matéria. E é difícil realmente. Então, não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. É por isso que existe o panteísmo. Eu não sou Deus, mas eu quero ser. Então eu sou uma parte dele. E assim eu já fico mais tranquilo. Tá bom, eu aceito Deus, já entendi, mas então eu sou uma parte dele. Não, eu não admito que eu não seja perfeito. E nós temos imperfeições. Lidemos com isso, né? Número 16. Pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus, sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio ou o nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a este raciocínio, o raciocínio, né? O raciocínio de que Deus, que aquilo, o universo, o infinito, aquilo não conseguimos ver, é algo tão longe, Deus seria parte disso e, por consequência, seria parte da natureza, né? Então, todos os fenômenos da natureza. E aí ele diz que se pode opor a esse raciocínio. O que eu posso fazer para opor a esse raciocínio? A resposta é a razão. Reflete maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo, né? E de novo, a gente já respondeu essa pergunta nas outras, né? Ele já respondeu isso nas outras perguntas, né? Embora essa pergunta seja grande, extensa, né, ainda é usando o raciocínio. Então é o raciocínio de quem acredita no panteísmo, né? Ó, professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinito os mundos, Deus é por isso mesmo infinito, né? Não havendo vazio, o nada, em parte alguma, Deus está por toda parte, sendo Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Então ele utiliza isso para mostrar como a natureza é inteligente, e de fato o é. Mas a natureza ainda é efeito, não é causa. A natureza é inteligente e mais do que nós, mais do que o indivíduo, do que o ser humano. A natureza é muito mais, né? É muito mais. Mas ainda não é Deus. Ainda não é Deus, né? E aí a gente vai
finalizando a nossa aula de hoje. Deixa eu só botar o computador na bateria, porque senão pode ser que a gente não consiga gravar tudo. Panteísmo, parte 4. Vamos agora à parte final dessa ideia. Então, esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno, matéria. Apenas nós iríamos materializar Deus. Essa dificuldade de acreditar ou de aceitar algo que é imaterial. Ou seja, a gente tem que transcender a matéria, transcender tudo que nós sabemos ou achamos que sabemos, né? Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria, né? Então, se Deus fosse a natureza, não seria estável. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes que a matéria é capaz de impor na gente, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade, ou seja, ele é imutável, né? Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode ser, né? Então é através do não que eu sei o que ele é. É por exclusão que nós chegamos a Deus. Ele confunde, então a pessoa que acredita no panteísmo confunde o Criador com a criatura, exatamente como o faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. Imagina o Henry Ford, né? Aquele que criou o carro, fosse parte do carro. Não, ele é o criador, mas o carro é outra coisa, né? A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então, eu acho que isso já consegue, através desse exemplo, dessa metáfora, já fica mais fácil entender e justificar a não existência ou a irracionalidade pelo modelo do panteísmo. Tá? E aí eu finalizo com essa imagem, né? Que é uma imagem muito bonita de Michelangelo, que faz a gente pensar nessa criação, né? Nesse momento. A gente sabe que isso essa imagem, né? Representa esse momento de criação, né? De Deus, mas também a gente sabe que isso é uma alegoria, né? E por ser uma alegoria, a gente precisa entender isso como arte e que a gente hoje tem a razão também para explicar melhor sobre Deus. Meus queridos, a aula era sobre isso. De novo, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai dando prosseguimento nas aulas e agradeço por escutar mais uma vez. Muito obrigado.